Fala gurizada, tudo certo? Aqui é o Marcelo do Nerdverso Cast, trazendo hoje o review do 5º episódio da série Anéis do Poder, 2ª temporada. E esse 5º episódio, sendo bem claro e direto, foi meu favorito até agora. Acima de tudo porque ele vai explorar os meus 2 arcos favoritos dessa série, que é o arco de Númenor e o arco do Durin, o arco dos anãos em Khazad-dûm. Por que eu gosto tanto desses 2 arcos? Porque eles são muito consistentes, cara. Sobretudo se a gente comparar com os demais, se a gente comparar com o arco da Galadriel, do Elrond, se a gente comparar com o arco do Arondir, se a gente comparar com o arco do Isildur, que também está sendo explorado nessa temporada, eu acho que esses 2 são os mais consistentes. Eu não tô nem falando em questão de fidelidade à obra, tá? Qual desses arcos é mais fiel à obra? Eu nem tô falando sobre isso. Eu tô falando sobre consistência pelo arco em si, pelas atuações, pelas escolhas ali que os personagens tomam, se faz sentido ou não aquilo que está acontecendo. Então, os outros arcos me incomodam em algum sentido, sobretudo da Galadriel, que tem muita coisa que tu fica ali, que tu fica tipo, sério? Que é isso que tá acontecendo aí? Como é que um elfo extremo sabedoria toma umas decisões dessa, que parece uma criança tomando decisão? Aqui não, no arco de Númenor nós temos aí uma consistência muito grande, nós temos personagens ali, cara, que fazem a gente sentir raiva, né? Como o caso da filha do Elendil, né, a irmã do Isildur. Nós vamos ter um nojo dela, assim, pelo que está se criando, né, e isso é muito legal, velho, isso vai muito pela qualidade de atuação da atriz, né, e também do filho do Pharazôn, que é outro cara ali que a gente tá vendo que desrespeita todo mundo e acha que é dono do rolê todo e faz a gente sentir uma certa raiva. E quando a gente sente essa raiva na frente da TV, eu acho muito legal, porque tá funcionando o que a série quer passar pra nós, né. E então esse arco de Númenor tá maravilhoso. E o arco de Durin também, por ter uma conexão forte com o Senhor dos Anéis, né? Então a gente vai ter aquela conexão, sobretudo porque quando a gente vê a Sociedade do Anel entrando em Khazad-dûm, nós vemos o que sobrou daquele lugar. E o que a gente está vendo agora no Anéis do Poder é como nós saímos de um lugar extremamente vívido para um lugar vazio. E está sendo construído de forma muito boa, as atuações são maravilhosas. A Disa ainda é uma das minhas personagens favoritas dessa série. Eu falo isso em todo episódio, mas eu não tô nem aí, então eu vou falar de novo. Ainda acho que peca ainda o arco do estranho, até porque esse episódio nem vai falar disso direito, então eu acho que isso acabou sendo um ponto positivo, porque o arco do estranho nessa temporada tá sendo o mais chato até então, tá? Algumas forçações de barra ali, tá desinteressante, cara, alguns personagens fracos que surgiram ali, não é algo que tu fica chamando atenção. A primeira temporada tu ficava se questionando muito, né, o que é aquilo ali, que será que é isso, que será que é aquilo, aqui tu já fica, mano, sabe, algumas pessoas que comentaram no vídeo passado trouxeram a ideia de que talvez o Tom Bombadil ele esteja ainda meio depressivão ali, porque ele tá vivendo no meio do deserto, ele é um cara da natureza, e realmente é algo que faz todo sentido, é que na minha cabeça, né, quando eu julgo ele como o cara da terceira era. Nós estamos falando da segunda era, ou seja, bastante tempo antes, muita coisa muda, né? Eu acho que realmente isso é uma coisa que tem que ser levada em conta, isso é uma coisa que faz muito sentido, e me fez repensar muito a visão que eu tive sobre esse Tom Bombadil da série. Eu acho que é perdoável até a gente ter um Tom Bombadil ali que é meio depressivão, né? Porque, de fato, se o cara não tem natureza viva na volta dele, nós não vimos a fruta douro ainda, né? E sei lá se ela vai aparecer, mas enfim. E aí o que vai acontecer é que nós temos um cara ali que tá meio, talvez, desacreditado, falando por enigmas, fica meio que cantarolando baixinho, meio sombrio e tudo mais. E realmente, aí isso acabou fazendo um pouco de sentido. Então já melhorou um pouco a visão que eu tinha do Tom Bombadil. É algo que eu realmente não tinha pensado ainda, fez mais sentido. Mas nesse episódio nós vamos ter algumas coisas interessantes, que basicamente o resultado da forja dos anéis, dos anãos, né? O Durin III, o rei, vai colocar o anel e aquilo vai resolver todos os problemas de Khazad-dûm num primeiro momento. Por quê? Porque ele vai, com o anel, saber exatamente onde ele tem que derrubar uma parede. Ele olha para Khazad-dûm e fala, derruba aqui, derruba ali. O anel dá o poder para ele ver coisas que as pessoas simplesmente não veem, que os anãos simplesmente não veem. E isso é resultado então da forja dos anéis, né? Que o Anatar, o Sauron, fez junto com Celebrimbor. E claro, o Durin III fica numa felicidade, o sol volta para dentro de Khazad-dûm, né? Vamos lembrar que nós tivemos um grande problema pairando sobre aquela região, as pessoas estão ficando sem comida, sobretudo porque desde que estourou a Montanha da Perdição lá em Mordor, Khazad-dûm está embaixo das sombras, veio um terremoto gigantesco e ferrou toda a região. Mas esse anel veio para resolver essa questão, né? Um dos 7 anéis que foram dados aos anãos, ele vem para resolver essa questão. Só que
esses anéis, eles mexem com o quê? Com a cobiça dos anãos. É como se o Anatar soubesse exatamente em qual fraqueza tocar em cada um dos povos que ele está querendo dominar. Tá? Eu acho que eu li em alguns comentários, em alguns episódios passados, eu vi algumas pessoas até diminuindo algumas coisas do tipo assim, como que um elfo caiu no papo do Sauron? Só nessa série mesmo. Tipo, mano, como assim? Nós estamos falando do cara que era tipo um dos maiores nomes do exército do Morgoth, do Melkor. Nós não estamos falando de um cara qualquer. Nós estamos falando de um dos caras mais poderosos que já pisou em Arda. Ele pode muito bem passar a perna num elfo. Elfos não são deuses pairando sobre as terras que sabem tudo e ninguém passa a perna neles. O Sauron, ele é famoso sobretudo por conseguir passar a conversa em todo mundo, passar rasteiro em todo mundo. Ele é o mestre da enganação. Aqui ele é o Anatar, o mestre dos presentes. Ele vai tocar no ponto fraco do Celebrimbor. Ele vai tocar no ponto fraco do Celebrimbor, mostrando ali basicamente, tu pode ser mais do que tu é. E tu fala, mas o Celebrimbor é um cara tão antigo, tão sábio, por que ele vai cair? Porque elfos, assim como outros seres qualquer, também vão ter fraquezas, mano. Né? E o Anatar, ele sabe exatamente fazer isso. A prova que foi o que ele fez com o Durin III. Ele começa a ver coisas dentro de Khazad-dûm que os outros não veem. Só que aí, óbvio, ele não vai simplesmente fazer voltar a luz para dentro de Khazad-dûm, resolver os problemas de tudo. Ele quer mais. Agora ele quer escavar mais a fundo para encontrar mais Mithril. Porque através da visão que ele tem dos anéis, ele simplesmente consegue entender que tem muita riqueza embaixo deles. Tem muita riqueza embaixo deles. E ele simplesmente manda os caras cavar. Vamos escavar cada vez mais fundo. O Narvi lá tá na volta dele, tipo, tá, beleza, vou obedecer, né? Eu sou o braço direito do cara. Mas a Dizzy vai lá e fala, mano, não faça isso. Porque vai dar problema. Eu ouvi um negócio lá embaixo. Ou seja, ela ouviu o Balrog, que acordou na primeira temporada, velho. Balrog acorda na primeira temporada, nós vimos só o semblante dele, apareceu um pouco do rosto dele, né, cheio de sombra e fogo, lindo demais, CGzão de primeira. Vai aparecer o Balrog ali. Vamos lembrar que o nome desse Balrog é esse Umayar, que seria um nome tipo demônio ou espírito sombrio na língua Quenya, né? Esse Umayar, ele é basicamente um espírito, vai tomar essa forma demoníaca aí, porque foi corrompido pelo Morgoth. E ele sobreviveu então à queda do Morgoth, se escondeu lá em Khazad-dûm, mas foi acordado pela cobiça dos anãos de ficar escavando sem parar, né? Então, isso é muito louco, cara, né? Porque vai pegar justamente na fraqueza dos anãos, que vai acabar sendo a ruína deles. E ele é conhecido como Ruína de Durin, né? Porque, sim, o nome dele já é meio que o spoilerzão da grande obra do Tolkien. Porque, tipo, ele vai acordar, mas, obviamente, ele vai tocar o terror lá dentro da Khazad-dûm, meio que acabando com tudo. Porque, cara, Balrogs são poderosíssimos. Esses Umayar são poderosíssimos. Porque, basicamente, cara, eles eram crias do Morgoth. Quer explicação mais do que isso? Tanto que o próprio Tolkien, ele meio que mudou de ideia sobre esses monstros por eles serem muito poderosos. Lá no início, o Tolkien falava que existiam milhares deles. Só que depois ele mesmo repensou e ficou tipo, mas milhares não tem como, e não tem como vencer, porque eles são poderosos demais. Então lá depois ele vai deixar escrito, o filho dele vai salientar, né, o Christopher Tolkien vai colocar, na verdade ali o que está escrito existem de mais ou menos de 3 a 7. Ou seja, tu sai do número de 1000, mais de 1000, para 3 ou 7. Porque ainda assim é um número gigantesco, né? Vamos pegar o chefe deles lá, que era muito próximo do Morgoth, que é o Goth-Mog, que é o grande boss dos Balrogs, né? Então, o Ruína de Durin não tá nem entre os mais fortes. Então não faria nem sentido existir 1000. Então o Tolkien, obviamente, ele criava as coisas, mas depois ele ficava pensando, não sei, acho que isso aqui eu vou trocar porque não tá muito legal. Então vai moldando o seu mundo e os Balrogs vão ser modificados nessa questão. Eles acabam então assumindo essa forma de sombra e fogo, que talvez uma das cenas mais icônicas do Senhor dos Anéis, Sociedade do Anel, talvez uma das cenas mais icônicas da história do cinema, velho. E eu acho que eu não tô exagerando. Porque tu é fã de Senhor dos Anéis, que tu é cheio de tatuagem de Senhor dos Anéis e tu só fica falando bem de Senhor dos Anéis do Tolkien. Mas pra mim é uma das cenas mais icônicas do cinema. Pô, o Gandalf levantando o cajado dele, batendo ele no chão, falando "You shall not pass", pra um monstrão ali segurando um chicote de fogo, uma espada. Que é coisa mais maravilhosa do que isso, mano? Não tem, cara. Né? Então nós estamos vendo aqui a origem de tudo. Isso que eu acho massa nessa série.
Ela traz esse espaço pra gente acabar podendo ver essas coisas, né? Porque a Sociedade do Anel, a trilogia de Senhor dos Anéis, ela vai contar só uma pequena parte da história profunda que é o mundo e a cabeça do Tolkien, né? Então essa série ela tá trazendo aí, claro que com elementos, com licença poética, com invenções também dos roteiristas, mas ainda assim uma forma da gente ver a construção da obra do Tolkien em partes na televisão. Né? Então, pra mim, como eu já tinha comentado, isso é uma grande vitória. É óbvio que ficar escavando, cara, só vai trazer problema, mas o Durin III tá muito obstinado, ele tá muito preso ao anel, né? Ele tá muito preso. E o Durin IV, o príncipe, vai notar isso. Ele começa a ficar tipo, mas peraí, tá estranho demais isso daí. Então nós temos aquele primeiro momento da vitória. Eba, voltou a luz pra Khazad Dûm. Mas um pouco ele fica assim, velho. Quem é esse Anatar afinal? Quem é esse cara que surgiu do nada e sai dando presente pros outros? E quem é esse cara? Né? Claro, o Durin IV ele vai ficar muito feliz. Vai até... E aí é massa demais, porque ele vai pra Eregion e vai presentear o Celebrimbor, vai presentear os elfos com a porta oeste da entrada de Khazad Dûm, aquela grande porta de Durin, que é aquela que a gente vai ver no Sociedade do Anel, que diz, diga amigo e entre, e aí tu tem que falar o Melon, e aí a porta se abre e eles vão entrar. A gente vai ver isso na Sociedade do Anel. E a gente vai ver como que ela surgiu, basicamente, né? Isso é muito, mas muito legal, explorar essa conexão, né? Então, por isso que eu achei esse episódio o meu favorito até agora. O Anatar não gostou, né? Ele achou que essa presença ali dos anãos na forja e aquele momento de felicidade, ele ficou meio brabo. Porque daí ele começa a falar pro Celebrimbor, já começa a entrar na cabeça dele de novo. Não, porque o nosso trabalho tá recém começando, tu tá comemorando como se já tivesse tudo pronto. Agora nós temos que forjar mais 9. Lembrem, 3 para os elfos, 7 para os anãos, 9 para os homens. Só que o Celebrimbor ele é muito obstinado. Não vou fazer para os homens, porque os homens são a raça mais fraca de todas. Se eu fizer para eles, eles vão se perder com esse poder todo que a gente está dando para eles. E é um pensamento muito válido até demais, né? Ele sabe disso, o cara é um elfo, mano. Mas o Anatar, óbvio, ele não pode falar suas reais intenções, mas ele fica, porque não, porque a gente tem que fazer, porque a gente não pode abandonar eles, coitadinho dos caras. Mas ele fica meio que tipo assim, que estranho esse cara querendo fazer os anéis. Aí ele se nega no primeiro momento. Aí o Anatar vai lá e fala, beleza, então eu vou fazer sozinho. Então eu vou fazer de qualquer jeito. Porque ele Celebrimbor acha estranho. Por que ele tá tão obstinado a fazer isso? Mas beleza, né? Num dado momento... O próprio Anatar vai falar pro Celebrimbor, cara, esses anéis dos anãos vão fazer eles agir estranho porque eles estão corrompidos. E por que eles estão corrompidos? Porque eles foram feitos às escondidas do Gil-galad, velho. Né? Nós não falamos então pros elfos da floresta que nós estamos fazendo esses anéis. Então é óbvio, eles nascem de um erro. E aí o Celebrimbor fica tipo... meu Deus, que horror, então a gente vai forjar os anéis dos homens como uma forma de tentar arrumar esse erro, né? Porque o Celebrimbor estava muito cego, não, a gente tem que fazer os anéis dos anãos, não só os dos elfos, né? Então ele engana os elfos da floresta, né? Ele engana a trupe da Galadriel e do Elrond, tipo, não, aqui tá tudo certo, tal, tudo bem, esconde essa ideia de estar fazendo os anéis, mas ele acha que isso vai acabar sendo um problema depois. Como que ele vai resolver isso? Fazendo os 9 anéis dos homens. Sinceramente, essa é uma explicação meio... Eu fiquei tipo... não sei, não achei muito legal não, tá? Sinceramente, assim, tipo, do nada ele vai mudar de ideia. Então beleza, sabe? Vamos resolver esse erro. E como é que tu vai resolver isso? Tipo, dando poder pra talvez a raça mais fraca de todas, que cai em todas as tentações possíveis. Não sei, mas tudo bem, beleza. Tá? Então, é uma forma da gente ter a forja dos anéis dos homens por bem ou por mal começando, né? É importante também a gente destacar que, tipo assim, no arco de Númenor nós vamos já ter um Pharazôn que chega ao poder. E aí nós vamos ter a divisão em 2 facções, os homens do rei e os fiéis, que é a minoria, né? Aos poucos, o que a gente vai ver aqui dentro? É um Pharazôn que é ditador, velho.
ele vai mandar destruir templos dos fiéis, onde eles se reuniam, desrespeitando a religião, com certeza, obviamente desrespeitando os Valar. Às vezes ele fica olhando para a ilha solitária, a ilha de Tol Eressëa, e fica olhando para ela. Ele é um cara cheio de cobiça, ele não quer só Númenor, ele quer também avançar posteriormente sobre Aman, as terras imortais, porque ele se questiona muito por que a gente tem que ser mortal aqui e ali do lado eles são imortais, né? Então nós temos um cara cheio de cobiça, cheio de maldade no coração. É óbvio que não pode dar coisa boa aí. Pharazôn no poder só vai trazer problema para os Númenóreanos. Quem vai se ferrar muito aqui é o grande navegador, o Elendil, porque ele vai estar nessa cena que eu achei muito forte, cara. O seu homem de confiança ali, o Valandil, vai acabar morrendo dentro do templo, porque os homens do rei simplesmente entram lá e começam a quebrar tudo. Vão prender o Elendil por desrespeito, por desacato e tudo mais. Ou seja, é o cara que é assim, o navegador lendário de Númenor. Está sendo amplamente desrespeitado por esse novo governo que chegou no poder. Não respeitam nada, não respeitam o templo. Os próprios sacerdotes do templo vão pedir, cara, pelo amor de Deus, não quebrem essa estátua, ela está aqui há tanto tempo já. O cara vai lá e pá, quebra. Né? Então, como eu falei, o filho do Pharazôn mais a filha do Elendil, a irmã do Isildur, são personagens que são muito bons dentro da maldade no qual ele se propõe, porque faz a gente ficar muito tipo, ah, meu Deus, que gente horrível. E é isso aí, eu acho que tá funcionando muito bem. O bom vilão é aquele que a gente odeia. Ele consegue passar essa raiva pra nós, a gente fica, não é possível que esse cara vá se safar disso, mano. Mas se safa, vai se safando, e isso vai trazendo mais raiva pro nosso coração, né? Vamos lembrar, pra mim, os vilões mais lendários que nós temos recente são os vilões, por exemplo, de Game of Thrones, cara. Né? Nós temos o... Pô, me sumiu o nome de todos eles agora, velho. Né? Sumiu o gurizão, o rei loirinho lá, me fugiu o nome na cabeça. Eu odiava aquele moleque, velho. Ator muito bom, mandou tão bem que fez eu odiar ele. E aqui está se construindo também. A atuação consistente vai fazer com que a gente odeie esses personagens. E isso vai acabar sendo, tipo, muito, muito bom. Nós estamos vendo os orcs marchando para Eregion. E isso é promessa de que nos próximos episódios nós vamos ter a grande promessa, o grande centro dessa temporada, que além da Forja dos Anéis, é o cerco de Eregion. Porque tudo está se concentrando naquela região. Ah, como assim tudo está se centrando naquela região? Nós temos o Celebrimbor e o Sauron lá. O próprio Adar desconfia que o Sauron tá lá, né? E ele vai levar os seus orcs lá. Obviamente, o Sauron sabe que aquela região é o grande foco dos elfos naquele lugar. Então, depois que ele conseguir forjar os anéis, ele simplesmente vai tentar destruir o lugar, para os elfos não ter onde viver, basicamente, né? Então, atacar aquele lugar é atacar o coração dos elfos na Terra-média. Então tudo está se centrando para lá. Só que eu ainda acho que, apesar das falhas da série, ainda eu tô achando bem consistente isso, tá? De novo eu retomo a ideia aqui dos orcs ou dos uruks, né, que é aquela versão mais bombada que não é machucada pelo sol, marchando em direção a Eregion. Cara, maquiagem de primeira. Beleza? Maquiagem de primeira. Nós não temos CG dos pés à cabeça, mostrando um negócio completamente irreal, assim. Não são aqueles efeitos práticos. É óbvio que vai ter CG, mas tem efeitos práticos muito bem feitos. Eu acho que isso é um grande respeito não só à obra do Tolkien, mas à trilogia lendária do Peter Jackson, que usa muito. Eu acho que o que faz ela ser tão boa é o intenso uso de efeito prático e não utiliza tela verde em tudo. Hobbit é um filme que eu já não curto muito, porque é tudo tela verde. Você fica, velho, que isso? Parece que gravaram isso no estúdio em tela verde o filme inteiro. E talvez até tenha sido, sabe? E isso eu acho que tira um pouco a magia do negócio. Quando as séries utilizam efeito prático, eu acho maravilhoso ainda se prender a isso. Porque passa uma realidade, passa uma qualidade maior. Sobretudo aqui com o exército do Adar marchando para Eregion. Talvez uma coisa que eu não achei muito legal é o fato da Galadriel ter sido capturada pelo... A Galadriel ter sido capturada pelo Adar, velho. Aí ele acha que ele pode contar com ela, basicamente, né? Ele não quer ela morta, ele acha que pode contar porque eles têm um inimigo em comum, o Sauron. Ele não gosta do Sauron porque, enfim, o Sauron você vê como o grande líder das Forças das Sombras. E o Adar quer o poder dele. Cara, vamos lembrar, o Adar da primeira temporada era outro ator, o cara mandou bem. O Adar dessa temporada também tá mandando bem. Eu não sei o que aconteceu, mas me parece que os efeitos do rosto dele mudaram, então um pouco pior, assim. Claro, mudou
Mudou o ator, óbvio que vai mudar as feições, mas eu achei a da primeira mais legal, mais marcante, assim. Mas a atuação do cara, ela é boa, né? Nós não temos nada que discutir, que ele ficar, não tá legal esse Ada. Mas a criação desse personagem aí é um negócio que eu fiquei muito tipo, será que precisava mesmo? Né? Então nós temos ele marchando com as suas forças de Mordor em direção a Eregion e vai meio que capturar a Galadriel e vai tentar usar ela ou como refém, né, contra os elfos, como escudo ali basicamente, ou vai tentar usar ela a favor para pedir ajuda para combater o Sauron em Eregion. Agora, isso a gente só vai descobrir, obviamente, o que está acontecendo e de fato nos próximos episódios. Então ele captura ela, eu achei que foi no último episódio, foi meio nada a ver aquilo. A trupe dela estava indo para Eregion e aí do nada ela resolveu ficar sozinha para lutar contra os orcs. É óbvio que ia dar problema, né, cara? É óbvio que ia dar problema quando eles passaram lá por Turn-Gortat e tudo mais. Mas beleza, como eu falei, existem deslizes. Eu acho que nesse episódio, cara, não tem nenhum deslize assim a ponto de falar, meu Deus, que coisa mais absurda, que coisa mais horrível. Eu achei isso uma atitude muito escrota. Por isso que eu acho que esse ainda foi o meu episódio favorito até então. Tem muita coisa pra acontecer. Nós vemos o Elrond pedindo ajuda pro Gil-galad, falando pra ele, mano, olha só, a gente tem que fazer alguma coisa, nós temos que ir pra Eregion, a gente precisa fazer algo. E aparentemente, como eu falei, né, está se centrando tudo em Eregion, porque os orcs estão indo para lá. Tudo indica que os elfos vão começar a ir para lá também, guiados pelo seu líder, o Gil-galad. E aí, nos próximos episódios, acaba prometendo. Nós não temos o arco dos anãos, o arco do estranho nesse episódio? Não, e pra mim, sinceramente, isso acabou sendo uma coisa boa, tá? E não tem problema nenhum em falar isso daí, tá? Não sei se eu tô meio emocionado com o episódio, vocês acham que eu falei, tipo, o cara adorou o episódio, nem é tão bom assim. Deixa aí o que vocês acharam do episódio, eu particularmente achei muito legal. E é isso aí. Tá, então tentar não me passar muito no tempo aí, de uns 20 minutos aí tá ótimo, é basicamente isso que eu queria falar desse episódio. Seguimos na semana que vem com o episódio 6, ver o que vai rolar aí, mas vem coisa boa, gurizada, vem coisa boa, tamo junto aí, valeu, até a próxima. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí, dá essa moral pra nós, porque isso aí nos ajuda muito a seguir produzindo conteúdo e tudo mais. Valeu, é nóis, falou, tchau, tchau.